sobre isso. Então, qual que é a diferença entre um teste vocacional e a orientação profissional? Existe diferença? Olha só, quando eu era criança, eu tinha uns 13, 14 anos, eu lembro que na escola me aplicaram um teste vocacional. Eu tinha, assim, dificuldade de entender a minha vocação. Eu realmente não sabia para que eu servia, onde eu ia trabalhar. O que eu sabia é que eu gostava de muitas coisas, né? Eu queria, na verdade, fazer muitas profissões em diferentes áreas, né? Por exemplo, eu queria ser arquiteta, eu também pensei em ser nutricionista, né? São áreas completamente, assim, nem se complementam, né? E eu era muito boa em português, eu era na escola, assim, né? A gente sempre tem uma matéria que a gente tem um pouquinho mais de facilidade, e eu era boa em português, redação, gramática. Mas assim, eu não queria fazer faculdade de letras, isso pra mim estava fora de cogitação, assim, eu não me via fazendo uma faculdade de letras. Né? Não queria ser professora de português nem nada, era a imaginação que eu tinha, né? Eu queria uma coisa bem mais dinâmica, bem mais interessante, assim. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, isso que eu levei pelo menos 5 anos, que eu fiquei sem estudar, assim, paralisada, porque eu não sabia a profissão que eu queria, de fato, enfrentar, estudar, escolher. E aí, no momento que eu resolvi fazer o vestibular, eu lembrei desse teste vocacional. Eu lembrei do resultado que deu. Eu não lembro como foi isso, né? Não lembro do processo, mas eu lembro muito bem do resultado que deu. E para mim ali saiu alguma coisa ligada à história e ligada a artes, né? E isso aí me influenciou. Isso teve um peso na minha decisão na hora de eu me inscrever para o vestibular. E eu lembro que eu me inscrevi em jornalismo, né, em comunicação social e jornalismo, e também me inscrevi em história. Acabei passando em jornalismo, né? Eu nem lembro se eu cheguei a fazer a prova de história, eu acho que eu fiz, mas assim, realmente eu não passei em história e passei em jornalismo. E, e eu sempre tive assim muita vontade de fazer muitas coisas, né? Então assim, como a importância às vezes de você fazer um teste, ter uma orientação, ter esse contato com o autoconhecimento, para que você tome uma decisão mais assertiva, o que tem a ver com você. O tipo assim de orientação que a gente que vem através desses testes fica marcado pro resto da nossa vida, né? Foi uma coisa que eu fiz lá com 13, 14 anos e na hora, né, anos depois, na hora que eu fui me inscrever, aquilo me veio na mente e falei assim, eu acho que eu posso aproveitar alguma coisa aí desse talento ali que apareceu pra mim, né? Mas ainda assim é uma coisa que eu ficava pensando, né? No que eu sou boa? Será que eu sei? Será que é isso mesmo que eu sei fazer? Né? A gente enfrenta muitas dúvidas aí nessa época da juventude, da escolha profissional, né? E a escolha profissional é uma das decisões mais importantes da nossa vida, né? Então é muito interessante quando você consegue entender essa busca pelo autoconhecimento, a diferença que essa busca do autoconhecimento, o impacto que isso tem na nossa vida, né? Mas como o tema de hoje é assim, teste vocacional e orientação profissional vocacional, existe diferença? Né? O que é um orientador profissional vocacional? O que faz esse tipo de orientação? Na realidade é um serviço, né, destinado às pessoas que precisam de ajuda para tomar decisões, né? Decisões importantes como a carreira, por exemplo. E também para quem precisa se desenvolver profissionalmente. Então, a orientação profissional vocacional, ela atende várias demandas, né? Como escolher uma profissão, mas também na busca de uma nova profissão. As pessoas que estão insatisfeitas no seu trabalho e querem fazer uma transição, pensam em mudar de carreira, né? E não sabem ainda se de repente é o momento certo ou não, se é uma área que pode atuar ou não. Então o profissional ajuda nisso. Também é definir o percurso profissional, planejar, fazer um plano de carreira, aí, elaborar currículo, carta de apresentação, todas essas coisas. Prepara muito, sobretudo o jovem, né, para o mercado de trabalho, porque a gente traz pesquisas de mercado, a gente traz subsídios, né, para a pessoa conseguir tomar uma decisão.
e desenvolvimento de habilidades, de talentos. Então o processo de coaching é muito bom nisso, né? A gente tem ferramentas para ajudar nessa descoberta, entender comportamentos, né, da inteligência emocional, da liderança, de melhoria de desempenho, alta performance, tudo isso. E também aquelas pessoas que às vezes só querem se preparar para uma aposentadoria, né, e precisam ali de uma estratégia, de algum plano de ação. Então, assim, para quem que é a orientação profissional? Na realidade, é para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa, independente da escolaridade, independente da idade, né? Serve para qualquer fase da vida, né? Para quem quer escolher ali, para quem vai entrar no mercado de trabalho, para quem está escolhendo o seu primeiro emprego, mas também aqueles que estão planejando a sua vida, planejando a sua carreira, tá? Então são para essas pessoas que a orientação profissional vocacional serve. E todo mundo precisa? Não, óbvio que não, né? É um serviço que ajuda algumas pessoas, principalmente aquelas que têm muita dificuldade de tomar uma decisão. Algumas pessoas têm mais facilidade e outras têm menos facilidade. Isso tem até a ver com o perfil comportamental da pessoa, né? Algumas conseguem escolher e decidir com mais facilidade. Mas para aquelas que têm essa dificuldade, que são mais indecisas ou que estão insatisfeitas, realmente perdidas, né, é um processo que ajuda muito. Então, assim, é uma orientação voltada para o autoconhecimento, né, com estratégias para a pessoa tomar uma decisão mais segura, mais assertiva. E quem que pode oferecer esse serviço? Normalmente é mais comum psicólogos e psicopedagogos, né, estarem atuando nessa área vocacional. Mas na realidade, quem pode oferecer esse serviço é quem tem formação, né, quem tem uma formação de orientador vocacional, né? Então tem que ter uma formação teórica, uma formação prática, tem que ter desenvolvimento pessoal, né, e ético, com certeza. E por que é importante buscar um orientador, uma orientação profissional? Na terça-feira eu vou fazer uma live só sobre isso, né? Explicando o porquê que é importante. Porque assim, tem a busca pelo autoconhecimento, mas na realidade, sobretudo jovem, tá? Que é a área assim que eu mais atuo. É um momento da vida que ele tem muitas coisas para decidir. E aí existe até um conceito chamado paradoxo da escolha, né? Quanto mais opções se tem para escolher, mais difícil é a escolha. Isso significa o quê? Que ele tem que decidir qual área, qual curso, qual instituição, será que eu vou para a pública, será que eu vou para a privada, né? São inúmeras faculdades só na cidade dele, mas aí também tem no Brasil inteiro e é uma possibilidade, né? Senão, se eu vou fazer intercâmbio, eu vou para o exterior, então existem inúmeras possibilidades, né? Dentro de uma área, por exemplo, a área da comunicação, né? Que é a minha área, tem publicidade e propaganda, tem o jornalismo, então, né, tem o marketing digital. Então, às vezes dentro de uma área já fica difícil escolher. Então eu vou fazer uma live só para falar sobre isso, né? O porquê que é importante buscar uma orientação profissional, sobretudo para o jovem e sobretudo se você tem muita dificuldade em tomar uma decisão, né? E claro, quer tomar uma decisão correta, uma decisão assertiva. E como é que funciona o processo de orientação profissional, vocacional? É um processo, né, que tem começo, meio e fim, né, com certeza. Então, ele trabalha assim, muito o autoconhecimento, muito mesmo o autoconhecimento, o conhecimento do mundo das profissões, né, e trabalha um planejamento. E assim, são encontros, podem ser semanais, podem ser quinzenais, daí depende da pessoa que está buscando isso, né, e é um processo que dura alguns meses, né, e esse processo, ele conta assim com uma metodologia, né? Ele é dividido em etapas. Então, por exemplo, são 10 sessões. As primeiras etapas ali, a gente trabalha muito autoconhecimento, autorresponsabilidade, depois vai para o foco, depois vai para a estratégia, a determinação, né? A gente trabalha propósito, e tudo com ferramentas do coaching integral sistêmico, né? E de carreira, né? Às vezes algumas ferramentas business ali que eu coloco também. Mas a ideia é amadurecer a escolha profissional, né?
Por que o autoconhecimento é tão importante? É porque é através do autoconhecimento que a gente pode enxergar as nossas competências e então para daí então desenvolver as habilidades, né? Ontem eu falei sobre a pirâmide do indivíduo. Agora eu não tô com o papelzinho aqui. Então assim, trabalhar a tua identidade, entender quem você é, para depois você entender ali o que você pode fazer, faz toda a diferença, né? Porque daí você vai estar seguro em qualquer área, em qualquer decisão que você tomar. E quando a gente fica preso, quando a gente não se conhece, a gente fica preso a algumas limitações e acaba justificando as oportunidades que ficaram perdidas, né? Então o risco de não chegar a lugar nenhum é muito grande. Tá? A autorresponsabilidade é a partir do momento que você conhece ali os teus comportamentos, os teus medos, você conhece a tua zona de conforto, né? Você consegue ter mais clareza de tudo isso, né? De enxergar realmente as oportunidades que vêm para você. E essa assim, amplia a lente, os horizontes, né? Tudo aquilo que você quer alcançar, pode enxergar. Aí o foco, a estratégia, a determinação, aí são mais planejamento mesmo, né? De adaptação. O processo de orientação profissional, ele conta muito, assim, considera muito a contribuição da família. Né? Então, o tipo de inteligência também, através da ferramenta ali das inteligências múltiplas. Também eu trabalho com um perfil comportamental. E aí, tudo isso vai criando um subsídio, sabe? É uma construção. Então, será que dá para falar que teste vocacional é a mesma coisa do que um processo de orientação vocacional? Né? O uso de teste vocacional, na realidade, é uma prática, né, mais antiga. Eu cheguei a fazer teste vocacional, né, quando eu tinha 13, 14 anos. Hoje eu estou à beira dos 40, então já faz muito tempo. E realmente é uma prática mais antiga, mais simplória e que transmite uma ideia, muitas vezes errada, né, de que um único teste pode indicar para a pessoa uma decisão, né, a área que ela vai tomar, ou o estudo que ela deve fazer, ou a profissão que ela deve seguir. Então, assim, hoje existem testes vocacionais ainda, né? Tem alguns que são até gratuitos na internet, mas com que metodologia? Né? Será que é confiável? Será que são sérios esses testes? Não dá para comparar um teste com uma construção que é feita num processo, né? Onde você tem contato ali com o mundo do trabalho, você tem muitas conversas, né, sobre o processo de escolha, de decisão. Isso dá muito mais segurança. E aí, a gente tem que ter um sentido, né, encontrar uma razão para fazer as coisas que a gente faz, porque realmente é isso que nos enche de esperança, de gratidão, de vontade de realizar um sonho, né? Ontem eu falei sobre isso, né, sobre aquela chaminha acesa na gente. A gente tem que encontrar uma razão, um sentido para fazer as coisas, né? E aí quando você não vê esse sentido nas coisas, naquilo que você faz, né? E aí no caso eu tô falando de profissão, qual que é o preço de você passar o dia inteiro, todo o teu horário ali, né, amanhã, todo o teu horário comercial, vamos dizer assim, trabalhando só por dinheiro, né? Qual que é o preço que você paga por isso, ali sugando toda a tua energia, aquela sensação de improdutividade, né? Porque nem sempre você está conseguindo produzir porque você não gosta daquilo, você está fazendo aquilo só por dinheiro, por exemplo, né? E aí qualquer emprego serve. Se for só pelo dinheiro, qualquer emprego serve, né? E você não tem aí uma perspectiva de mudança, uma chance de crescimento, né? De desenvolvimento. Então, quando você busca saber quem você é, o que você sabe fazer, quais são as suas habilidades, o quanto você é merecedor, né, por aquilo, faz toda a diferença na hora de você enfrentar um mercado de trabalho, né? Já cria um diferencial ali. E o processo de orientação profissional vocacional ajuda você a desvendar todos esses talentos, né? Transforma o teu resultado, o teu esforço em resultados. E a trajetória profissional, ela nem sempre é
é muito tranquila, né? Vou contar uma história, vou dar um exemplo. Há algum tempo atrás, quando a minha filha tinha 8 anos, a gente foi para São Paulo, eu fui levar ela para São Paulo para assistir um show de uma cantora da Disney. E aí eu tinha combinado de fazer um bate-volta, né? Então a gente sairia daqui no domingo, acho que era do sábado, domingo, não me lembro, acho que era domingo. A gente sairia daqui domingo no primeiro voo, né? Passaria o dia lá, assistiria o show e à noite então a gente voltava, né? Voltava para Curitiba. E assim, eu me preparei para estar lá naquele dia. Então, lógico, eu não levei roupa, né? Não levei, a gente foi só com uma mochila para passar o dia. E e aí na volta, né? Deu tudo certo no show, foi tudo ok. Mas na volta, no avião, a gente estava quase pousando em Curitiba e o piloto avisou que a gente estaria voltando para São Paulo, ele estava refazendo a rota da viagem, a gente estaria voltando para São Paulo, né? Porque o aeroporto em Curitiba estava fechado por causa do nevoeiro, né? Então, assim, eu estava muito tranquila, porque o meu pai já tinha me avisado que o aeroporto poderia fechar, porque o tempo em Curitiba não estava bom, né? Não estava muito adequado. Então, esse era um risco que a gente talvez passaria, né? Ele já passou por isso algumas vezes, né? De ter que desembarcar em outra cidade, às vezes até voltar de ônibus. Isso acontece, é normal. Então, por eu entender que isso era possível, eu estava muito tranquila. Mas eu lembro claramente a gente dentro do avião e as pessoas apavoradas, porque elas não sabiam o que esperar, né? Elas não sabiam se a gente ia para São Paulo, para voltar para São Paulo, porque também o aeroporto lá estava fechando, ou se de repente a gente ia ainda para uma outra cidade, se a gente teria que embarcar num ônibus, se a empresa pagaria o hotel, e acho que era no domingo mesmo, porque daí as pessoas, né, precisam trabalhar na segunda-feira. E aí tinha essa questão, como é que eu não vou para casa hoje, porque amanhã eu tenho que trabalhar, como é que eu vou resolver tudo isso? Eu estava muito tranquila porque eu estava preparada, né? Eu já sabia que isso podia acontecer. Inclusive, naquela época eu era professora e eu dava aula na segunda-feira, né? Eu já estava até assim pensando, se acontecer eu vou ter que mandar uma mensagem, vou ter que colocar alguém para me substituir. Eu já tinha um plano, né? Mesmo sabendo que podia ou não acontecer. Então, a trajetória profissional, na maioria das vezes, ela não é como um voo direto, um voo tranquilo, sem turbulência, né? Tem esses desafios no meio do caminho. Agora, se você tiver um suporte emocional, conhecimento, tá preparado para qualquer coisa, para qualquer situação que venha acontecer, é muito fácil você reajustar a tua rota, né? Quem sabe até escolher um outro destino. Fica muito tranquilo, porque você tá com o teu comportamento, teu emocional. Você tá preparado para vivenciar aquilo, né? Então, assim, quando eu eu faço um processo de orientação profissional, eu vou sair com uma profissão definida? É isso? Meu caminho vai estar traçado? Na realidade, não sei, depende de você, né? Tem algumas pessoas que conseguem simplesmente decidir, definir isso. Mas a proposta é muito mais voltada para o autoconhecimento e te dá preparo, subsídio, né? Trabalhar esse comportamento exploratório de você entender o mercado de trabalho e se conhecer melhor para daí tomar uma decisão. Então pode acontecer sim de você fazer um processo e sair do processo lá depois de alguns meses sem decidir uma única profissão, né? Mas aí você já tem noção das tuas habilidades, você já tem noção né, da área, talvez que combine com você, do teu estilo, o que os teus valores dizem para você, entende? Então, esse contato com o autoconhecimento ele é muito mais forte do que exatamente te falar, olha, você vai trabalhar nessa profissão, vai ser nessa área aqui, entendeu? Não funciona assim, é muito mais um processo de autoconhecimento. E qual que é o papel da família nisso tudo? A família traz assim muita contribuição, é importante que a família traga uma contribuição. Né? Porque assim, a família é um ponto de apoio, né? Tem que ser tudo bem conversado, é muito gostoso quando existe essa conversa dentro da família, essa abertura dentro da família, né? Essa participação.
E aí, em qualquer decisão na vida, na realidade, né? Quando você conversa abertamente sobre os rumos da sua vida, sobre os seus planejamentos com essas pessoas mais próximas, faz toda a diferença, né? É muito, muito melhor, muito mais produtivo. E é muito legal, é muito bonito de ver como é que o jovem termina esse processo, né? Então, assim, às vezes eles chegam assim meio apreensivos, né? E aí com todas as ferramentas que a gente vai trabalhando ali, eles vão se soltando e vão sendo impactados também. Então é muito legal, é muito bonito assim ver essa construção, essa maturidade, essa independência, né? Essa tomada de decisão, né? Porque durante o processo eles têm que decidir várias coisas ali com as ferramentas, então é muito bonito de ver, né? A diferença da primeira sessão e da última sessão. E aí eu trabalho metáforas, né, que dá assim, abre assim, para o conhecimento. A gente trabalha com filmes, né, que são adaptados assim, mais para os jovens, são filmes, né, da Marvel, da DC, que são os filmes, né, de super-heróis, que normalmente assim, os jovens gostam bastante. Tem também ferramentas do business, né? Por exemplo, como análise SWOT, o Canvas, né? A gente trabalha ali de uma maneira que fica bem claro, fica bem legal, bem interessante. Agenda, produtividade, né? Para aprender a gerir o tempo, as suas atividades, né? Os seus momentos de estudo, para que isso pelo menos seja produtivo. E aí a gente alinha com os valores, né? Tem um momento no processo que esse jovem ele tem um contato mais forte com o mercado de trabalho, né, através de entrevistas com profissionais, para entender se é realmente aquilo, porque acontece muito da gente entender, assim como eu, né, eu tinha uma visão assim muito romantizada, né, da arquitetura, da nutrição, que eram profissões assim que eu considerava na minha vida, né. E aí, na realidade, no fundo, não tinha muito a ver comigo. Aliás, não tinha nada a ver comigo, né? Principalmente em se tratando ali de ter que desenhar e fazer cálculos, mas eu tinha uma ideia romantizada daquilo. Então, quando você olha para a realidade, né, para o mercado de trabalho, como trabalha esse profissional, em que ambiente ele trabalha, quanto ele ganha, isso tem a ver com os meus valores, né, com a minha visão de futuro, faz toda a diferença. E às vezes essas profissões até são descartadas, né? Aconteceu, por exemplo, de eu atender uma coach, né, uma cliente, e aí por causa dos pais, ela veio com uma profissão meio já escolhida, assim, né? Porque né, o meu pai quer que eu seja tal coisa e tal. E aí foi uma surpresa enorme, né? Porque todo aquele impacto de autoconhecimento que ela teve com o relatório das inteligências múltiplas, né? Ela viu as profissões que combinavam com ela e aquela profissão que ela já vinha trazendo antes, né, de iniciar o processo, não estava ali e não tinha nada a ver com ela. E aí ela acabou escolhendo duas áreas completamente diferentes e aí no momento que ela foi fazer a entrevista com os profissionais, ali foi outro impacto, outro choque de realidade, né? Tipo, tirou aquele glamour de uma das áreas ali que ela tinha escolhido e aí ela conseguiu tomar uma decisão de acordo com realmente o que combinava com ela, o que ela estava disposta a vivenciar. Então a gente vê essas coisas, né? Uma outra cliente, né? Uma outra coach, também ela pegou e quando ela teve o contato com esse relatório das inteligências múltiplas, eu vou falar sobre isso amanhã, tá? Mas assim, é uma análise que sai o nível, né, a quantidade de desenvolvimento que a gente tem em cada inteligência. E aí aparecem algumas sugestões de profissões ligadas com aquela inteligência, né? Como assim, nessas profissões talvez você tenha mais facilidade, é mais ou menos assim. E aí, essa menina, quando ela viu esse relatório, ela ficou muito impactada também, porque ela viu ali uma profissão que ela tinha descartado, que ela queria ser, tipo assim, eu quero ser quando crescer, né? Ela queria exercer quando ela era pequena, assim, né? Aquela ideia, assim, quando eu crescer eu quero ser alguma tal coisa lá. E ela tinha descartado aquilo, mas de repente aquela profissão voltou a aparecer no relatório. E aquilo impactou muito ela e ela reconsiderou
a possibilidade de exercer aquela profissão que era um sonho, né, um sonho de criança dela. Então são coisas assim que a gente vê e que são muito legais, é muito bacana assim de entender